Olá, meu nome é Thaís e bem-vinda a mais um vídeo desse canal aqui, que agora quero voltar, quero manter uma certa regularidade aqui. E o vídeo de hoje é sobre como escolher a sua armação de óculos, que eu sei que é um problema aí que afeta grande parte da população, porque a gente enxerga muito mal, porque nós estamos sempre de frente a uma tela de computador, uma tela de celular, enfim, acaba afetando a nossa visão. E eu sei que pode ser uma dor de cabeça toda vez que você precisa ir numa ótica trocar a sua armação, porque tem um monte de opções e você sempre fica naquela de e agora, José, como que eu escolho isso daqui que vai me acompanhar por pelo menos um ano, né? O óculos, ele cria uma segunda moldura para o nosso rosto, né? Então, quando você coloca o óculos, ele muda totalmente o visual. Então, eu sem óculos sou uma pessoa e eu com óculos, né, sou totalmente outra pessoa aqui. E aí, como que a gente faz isso? Primeiro, eu quero dizer pra vocês que eu vou aqui na contramão do mundo, digamos assim, e vou falar pra você, não vou falar pra você escolher através do seu formato de rosto, tá? O formato de rosto, ele é uma característica secundária quando a gente tá pensando aqui na escolha da armação do óculos, tá? A primeira coisa que a gente precisa pensar é na mensagem que esse óculos vai trazer pro nosso rosto. Por quê? Como eu já falei, ele cria uma moldura, né, para o rosto, ou seja, ele vai ou complementar a mensagem que a gente tem no nosso estilo, no nosso rosto em si, ou ele vai chocar, né, vai contra aquela mensagem ali, e a gente precisa pensar muito bem no que a gente quer, no que a gente precisa, tá? Então, primeiro de tudo, para a gente pensar nessa mensagem, a gente precisa pensar em quais são as ferramentas que a gente tem. E para o óculos, são as formas geométricas, que são basicamente três, né? Que são a redonda, né? A quadrada, retangular e a gatinho. Então, pensando nas formas, tá? O que cada uma quer dizer? Vamos falando assim. A redonda, ela fala muito sobre acessibilidade, sobre união, porque a figura redonda, quando a gente pensa no círculo, né? O círculo é aquela figura que vai, que você empurra e ela vai, né? Que nem diz a escola, que desce redonda, então ela engole tudo, digamos assim, que preza pela união, que tá sempre ali pensando nisso de estar unido, de estar com as pessoas, de acessibilidade, de acolhimento, né? Então, é muito comum a gente ver lugares que falam sobre acolhimento, que tratam sobre coisas que as pessoas precisam se abrir, terem figuras redondas, formas arredondadas, né? Quando a gente pensa, então, no quadrado ou no retângulo, né? Elas são figuras muito mais sérias. Então, é o pensamento quadrado, né? Aquela coisa que não muda, mais tradicional, que pensa mesmo na seriedade da coisa. Então, quando a gente está num ambiente mais tradicional, né, um banco, essas instituições bancárias, por exemplo, tem muitas figuras quadradas, retangulares, porque trazem essa seriedade, porque elas não vão com os outros, digamos assim. Elas têm um método, têm uma forma de ir, né, que é muito diferente do redondo. E aí, quando a gente pensa no gatinho, né, que seria a terceira forma aí, nesse gatinho, a gente já tá falando de uma coisa mais dinâmica aqui, né, para cima, uma seta que puxa para cima, um dinamismo, uma energia, uma jovialidade, no sentido de muita energia para gastar, digamos assim, tá? Então, essas são as três principais, e aí, óbvio que a gente consegue misturar todas essas mensagens. Então, eu posso ter dinamismo, energia com seriedade, se a minha relação, por exemplo, tivesse puxadinha aqui e for quadrada aqui embaixo. Eu posso ter dinamismo com acessibilidade, como é o caso dessa minha armação aqui, porque ela tem esse puxado, né, o do gatinho, e uma forma arredondada aqui embaixo. Eu posso misturar um pouco de acessibilidade com seriedade, uma forma que seja reta aqui em cima e redonda aqui embaixo, ou ao contrário, né, redonda aqui em cima e reta aqui embaixo. Então eu posso fazer essa brincadeira com as armações de misturar mesmo essas mensagens também, tá? Então, escolhida a mensagem que vai complementar a mensagem do seu rosto, porque, por exemplo, no meu caso, tá? Vou falar aqui pra vocês. O meu rosto, ele tem uma forma reta, né, retangular aqui, que traz uma seriedade. Mas todos os meus receptores, né, os meus olhos, meu nariz, minha boca, eles têm formas mais arredondadas, mais delicadas. Então, eu tenho uma seriedade no meu rosto que tem muita acessibilidade. Então, eu sou aquela pessoa que tá no ponto de ônibus e a galera quer conversar sobre o tempo, falar sobre as coisas no mercado. Por quê? Porque eu tenho isso em mim. E quando eu coloco essa figura arredondada, nesse óculos arredondado, eu reforço isso das pessoas virem se abrir comigo, né? Diferente de quando eu coloco
o óculos mais reto, né, retangular aqui no caso, que eu tô aqui reforçando a seriedade, que pode ser que as pessoas fiquem um pouco, se sintam um pouco acuadas de virem conversar comigo sobre coisas mais pessoais delas, né. E quando eu coloco a terceira aqui, que é a do gatinho, né, com um pouco mais arredondadinho aqui, eu tenho um equilíbrio. Então eu tenho aqui que a pessoa pode vir conversar comigo, mas ao mesmo tempo eu trago uma energia, um dinamismo aqui, uma coisa tipo mais de diversão mesmo pro meu visual, tá? Pensando então nessas formas e nessas escolhas das mensagens, a segunda coisa que você precisa fazer é escolher a cor da sua armação, tá? Como que você escolhe a cor da sua armação? Acho que quando a gente fala de harmonia, tá? Vou falar aqui pra vocês, existem dois tipos de harmonia para o óculos harmonizar no seu rosto. A primeira delas é a harmonia de repetição, onde ele vai sumir, se integrar, digamos assim. Então, você não olha primeiro nem o rosto, nem o óculos, você olha os dois juntos. E a segunda é a harmonia de contraste, quando a primeira coisa que você olha ou é o óculos ou é o rosto, tá? Então, para harmonia de repetição, como é o caso dessa primeira aqui, como que você escolhe isso? Sempre um tom próximo do tom do seu cabelo. Então, no meu caso, meu cabelo é escuro, a minha armação tem detalhes escuros, né, bem próximo do tom do meu cabelo, e isso faz com que a armação suma dentro né, do meu rosto aqui, você olha o todo. Quando eu quero que a armação se destaque, seja um destaque, eu venho com uma cor mais clara, como é o caso desse aqui, que é mais claro do que o tom do meu cabelo, e ela se destaca. Então, você olha primeiro a armação, depois o meu rosto. A segunda coisa que a gente tem que pensar é na nossa harmonia cromática também. Então, quais são as cores em que a nossa beleza se derrete? Se a nossa beleza se derrete em umas cores quentes, se você coloca uma armação fria aqui, ela vai se destacar no seu rosto. No meu caso, são cores frias. E aí, eu escolhi cores frias pro meu óculos e aqui ela se derrete completamente na minha beleza. Você não enxerga nem o outro primeiro, né? E se você não sabe, presta uma atenção aí, pelo menos entre cor fria e quente, você já deve ter uma noçãozinha aí de como que você, de qual que é melhor em você e tenta optar por uma dessas aí. Se você não sabe, a gente pode fazer o teste online também, então você me manda uma mensagem aqui na caixa de perguntas, aqui no meu Instagram, enfim, só aqui na caixa de descrição, e a gente resolve isso pra você, tá? E a segunda coisa para se pensar é se você tem muitos problemas de olheiras, né? Se isso é uma coisa que te incomoda, lembra que o óculos ele é uma moldura, então acaba refletindo, tá? E reflete aqui no seu rosto, nessa área que tá muito mais próxima. Então, se a armação é muito grossa aqui, né? Aquela de acetato que é muito grossa e fora da sua cartela, principalmente escura, ela vai refletir no seu rosto e pode sim ressaltar a cor da sua olheira, tá? Então, se você tem problema de olheiras, eu recomendo que você escolha por armações mais finas aqui embaixo, tá? Para que não reflita tanto aqui no seu rosto, tá? E aí a terceira coisa, então, é como que esse óculos vai ficar no seu rosto, tá? Então, o óculos, ele fica apoiado sempre no seu nariz, tá bom? Então, aqui eu vou chegar mais perto para mostrar para vocês como que o óculos vai ficar. Então, ele tá totalmente apoiado no meu nariz, tá vendo? E tem o espacinho aqui na minha bochecha. Então, se o óculos tá apoiado na sua bochecha, ele tá errado, tá? O ângulo dele tá errado, o tamanho dele tá errado, precisa pensar, porque se ele fica apoiado aqui, vai te incomodar, tá? Fora que embaça, que você respira, embaça, enfim, não é legal. E aqui na lateral do rosto também, tá vendo? Que ele não tá nem apertado, nem largo, não tá sobrando, né? Então, quando eu olho assim de frente, ele não tá sobrando aqui, não tá sobrando. Ele tá bem retinho, bem rente, tá? Diferente desse outro aqui que eu vou pôr pra vocês, que aqui a gente percebe como que tá apertado na lateral, tá vendo? Tipo, que parece que dá um aperto aqui, né? Na lateral do meu rosto. Então, também já está pequeno, tá bom? Outra coisa que a gente precisa pensar, como que ele vai ficar no seu rosto. Então, esse daqui vocês estão vendo como que ele expande o meu rosto, né? Ele faz isso aqui. Quando eu expando, eu também estou demonstrando que eu estou aberta para receber, né, as coisas que estão vindo de fora. Quando eu coloco essa outra armação aqui, que obviamente ela caiu, né? Vocês vão perceber como que ela contrai o meu rosto, né? Então, ele fica mais concentrado aqui no meio. Isso quer dizer que eu não estou tão aberta assim para receber os estímulos que vêm de fora, tá? Diferente desse outro aqui, que quando eu coloco, eu já sou bem mais receptiva. Por isso que quando a gente vê os negócios de formato de rosto, fala muito
que esse óculos gatinho e tal não é ideal para quem tem essa parte, né, do rosto aqui em maior evidência, que é o triângulo invertido, enfim, porque ele faz isso, ele dá essa expandida aqui. Mas se a sua ideia de mensagem é dar essa expandida, né, mostrar que você está aberta para receber o que vem do mundo, isso aqui é o ideal para você, né? E aí a gente tem a do meio do caminho, que seria esta. Então essa aqui nem expande muito e nem contrai, né? Nem concentra aqui no centro do meu rosto. Ela fica bem equilibrada mesmo. Que aqui tá dizendo, tipo, eu tô recebendo o que vem de fora, mas não muito, tá? Então eu vou receber no meu limite, tá? Tô aberta para novas experiências, mas tem um certo limite aqui. Sempre também pensar bom na sobrancelha, porque a sobrancelha ela faz parte das nossas expressões, né? Então quando a gente se expressa, a sobrancelha ela precisa dar uma aparecida aí. Aqui no caso, tá vendo? Ela complementa o meu óculos, então se tampa totalmente, não é bacana, porque eu perco, né, a expressão do meu rosto aqui, ó. E se fica assim também, não é muito interessante. Então, o ideal é que ela fique, tipo, logo acima da sua sobrancelha, ou, tipo, bem rente, assim, na sua sobrancelha, tá? E também o tamanho da armação de óculos para ter harmonia é ditada aí pelos seus receptores. No meu caso, os meus receptores eles são médios, então uma armação média fica muito boa pra mim, tá? Então essa aqui ela não é uma armação grande, né? Tem redondos maiores aqui assim que ia ficar desconexo no meu rosto aqui, no meu caso, tá? Então aqui ela fica num tamanho bom porque ela é média. A mesma coisa acontece com a armação pequena, como é o caso dessa aqui, como ela parece desconexa, porque os meus receptores são médios, olhos, nariz, boca, né, são todos médios, tá? Mas isso também conta o seu estilo. Então, aqui dentro do meu estilo, eu sigo uma certa harmonia, tá? Eu uso algumas peças oversize, uso sim, não vou dizer que não, mas tem uma certa harmonia e o meu óculos, ele vem para complementar essa mensagem de harmonia, porque eu gosto de estar harmônica no meu visual, pelo menos aqui no meu rosto, e eu brinco com os outros tamanhos, digamos assim, que não estão tão dentro da minha harmonia nas minhas roupas, e para ter sempre esse contraste, porque é uma coisa que eu gosto muito. Acho que as minhas dicas são essas, tá? Então, se você ficou ainda com alguma dúvida, coloca aqui na caixinha de comentários que eu vou responder e te ajudar. Se não, é isso. E me segue no Instagram, dá um like nesse vídeo, compartilha com a sua amiga aí que também precisa escolher óculos e tá na dúvida de como fazer isso. E é isso, um beijo.